Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre qual é a diferença entre os exercícios. Mas eu não estou falando a respeito dessa comparação muito simples aqui, que é entre o leg press e um glúteo quatro apoios. Porque eu tenho certeza que você já sabe que o leg press é um movimento multiarticular, que vai trabalhar todas as musculaturas da sua coxa, enquanto o glúteo quatro apoios aqui é um exercício que vai estar trabalhando menos musculaturas, praticamente ali só o glúteo posterior de coxa e um pouco da lombar. O que eu estou querendo dizer é, você sabe a diferença entre esses quatro exercícios para o bíceps? Beleza, você sabe que esse daqui é uma rosca martelo em pé e esse aqui é uma rosca direta em pé. Mas qual é a diferença dessa rosca direta para essa rosca direta? E para essa rosca direta? E como é que você escolhe qual desses exercícios fazer no seu treinamento? Então vamos lá. Aposto que você tem os seus exercícios de preferência, mas você já sabe, por exemplo, que um exercício como o supino, um exercício multiarticular, ativa mais a musculatura do peitoral do que, por exemplo, um crucifixo. Mas você sabe também que se você fizer qualquer um desses exercícios até a fadiga muscular, inclusive flexão de braço, você vai ter ganhos de força, de resistência e de hipertrofia. Beleza. Então, como é que a gente escolhe os exercícios para serem realizados? Primeiro ponto que você já deve saber é a ativação muscular. E só de olhar para os exercícios, você já sabe, entre um glúteo quatro apoios e um leg press, qual que ativa mais as musculaturas, é meio óbvio que é o leg press. E tem algum exercício que ativa mais do que o leg press? Tem, o agachamento, por exemplo. Então, com esse tipo de comparação, você consegue ir selecionando os melhores exercícios para cada musculatura. Enquanto esse exemplo foi muito simples, começa a ficar um pouco mais difícil quando a gente está falando de outras musculaturas, né? Agora, quando a gente quer, por exemplo, isolar uma musculatura, ou pelo menos dar maior foco nela, a gente consegue ter variações do mesmo exercício. Então, por exemplo, você sabe que se você fizer uma rosca direta com a palma da mão para cima, você vai trabalhar mais o bíceps braquial. Enquanto que se você fizer uma rosca direta com a palma da mão para baixo, ou seja, uma rosca inversa, você vai ativar mais o bráquio radial e o braquialis. Beleza, mas a gente tem outros fatores também que temos que levar em consideração. Uma coisa que é muito pouco falado é a curva de tensão. O que isso significa que cada exercício vai ter um ponto onde tem maior tensão naquela musculatura, onde é mais difícil de realizar. E isso vai variar enormemente entre os exercícios. Eu vou pegar o bíceps de exemplo daqui em diante, porque a gente vai conseguir ilustrar todos os exercícios de uma maneira mais clara, tá? Então, ó, essa daqui é a rosca spider. O que acontece? Quando você está com o braço estendido, ou seja, lá no início do movimento, tem pouca tensão e ele vai ficando mais difícil conforme você vai fazendo a flexão do cotovelo. Ou seja, nesse ponto aqui da foto é o ponto de maior tensão muscular. Em comparação, quando a gente vai aqui para uma rosca direta, o ponto de maior tensão muscular é quando o braço e o antebraço fazem 90 graus, porque o peso está o mais longe possível do corpo. Já quando a gente pega essa rosca Scott aqui, como a gente chama no Brasil, o ponto de maior tensão, onde é mais difícil o exercício, é quando você está com o braço praticamente estendido. Então, esses três exercícios, embora extremamente similares, com a mesma posição das mãos, têm ativações musculares diferentes. Uma outra coisa que a gente tem que pensar é que tipo de tensão que nós estamos colocando nessa musculatura. Por exemplo, ao estar realizando uma rosca direta com um implemento como o halteres, a gente tem que vencer a força da gravidade. Então, nós vamos ter aonde? Nesse ponto uma menor tensão, né? A maior tensão quando a gente está em 90 graus e depois a tensão reduz conforme você vai subindo, chegando nessa posição. Mas nós temos alguns equipamentos onde eles mantêm uma tensão mais constante nessa musculatura, ou seja, não vai ter tanto esse pico em 90 graus. São normalmente os equipamentos na academia, como essa máquina de fazer rosca direta, e também a gente pode citar fazer uma rosca direta no cabo, que vai estar proporcionando um estímulo muito parecido. Então, se você está querendo, por exemplo, ganhar força máxima, ou você tem que treinar para algum tipo de competição de rosca direta, algum movimento mais natural desse tipo, então está realizando com implemento, o treinamento é melhor. Se você quer, por exemplo, estar realizando uma hipertrofia mais sarcoplasmática, manter o bíceps mais tempo sob tensão, está realizando, por exemplo, uma rosca nesses equipamentos, acaba sendo mais produtivo.
Beleza, o que a gente tem que lembrar também é que a musculação nada mais é do que um alongar e encurtar a musculatura contra uma resistência. E a gente consegue variar esse alongamento e esse encurtamento. Então, por exemplo, se nós realizarmos uma rosca direta no banco inclinado, aqui o nosso bíceps vai estar em maior alongamento. Isso vai gerar um maior estresse de alongamento. E a gente sabe que durante esse estresse de alongamento a gente tem mais microlesões. Então, isso aqui pode estar sendo utilizado como uma variação de estímulo. Agora, por exemplo, aqui ó, nessa rosca direta no cabo alto, o bíceps faz a flexão de ombro também, ou seja, o bíceps está envolvido em elevar o braço. E por conta disso, quando você vai fazer essa flexão de cotovelo simultaneamente com manter o braço elevado, fica muito mais difícil. E no final do movimento, aqui você vai ter um maior encurtamento desta musculatura. Ou seja, você está variando o estímulo, porque aqui você vai ter um menor encurtamento, mas não vai ter tanto alongamento. E aqui você vai ter bastante alongamento e um menor encurtamento. Ok, Ricardo, mas e aquelas variações que tem na academia, né? Por exemplo, fazer exercício unilateral, fazer de lado, fazer girando. O que acontece? Quando você faz, por exemplo, esse movimento lateral, ou seja, você não está mais no mesmo posicionamento, não está na frente do seu corpo, você está querendo modificar um pouco o ângulo do exercício. Entretanto, a relação ombro e cotovelo permanece a mesma. Então, esse exercício aqui, por exemplo, não vai adicionar nenhum tipo de benefício. Esse exercício aqui, ó, que é uma rosca concentrada, nada mais é do que você está mudando o posicionamento. Mas, se você for analisar, você está mantendo o cotovelo embaixo da linha do ombro e o braço estendido. Ou seja, esse tipo de exercício tem um estímulo muito similar ao da rosca Spider que a gente mostrou lá no início, deitado com o peitoral no banco. Já as roscas com giro, né, normalmente é feita essa daqui, onde você começa o movimento numa pegada de rosca martelo, uma pegada neutra, e rotaciona o punho até o seu mindinho estar mais elevado do que o seu indicador. O que você está realizando com esse exercício? Você está distribuindo de uma maneira não igual a fase concêntrica e excêntrica do seu exercício, né? E no finalzinho, justamente porque a cabeça interna do bíceps é que faz essa supinação aqui, né, essa rotaçãozinha, no finalzinho, juntamente com algumas musculaturas do antebraço, você vai acabar colocando mais estímulo nela, tá? Mas nada mais é do que uma variação do exercício. Pô, Ricardo, e nesse tempo aí de treinamento funcional, treinamento em casa? Então é o seguinte, se você for analisar os dois exercícios que as pessoas mais realizam em casa, fora a rosca com halter, seria uma rosca direta no TRX, onde por conta do cotovelo iniciar numa posição mais elevada, né, e ele terminar mais ou menos nessa posição, apesar da demonstração que não está perfeita, ela se assemelha a uma rosca direta no cabo alto, ou seja, ela foca mais na questão da contração, né, do encurtamento. E quando a gente fala, por exemplo, de uma rosca com elástico, embora você esteja em pé, se você for analisar, ela é parecida com essa rosca Spider. Por quê? Porque quando você está com o braço estendido, você tem pouca resistência. Quando você está no meio, você tem uma resistência média, porque o elástico ainda não está totalmente estendido. E no finalzinho, quando você está próximo aqui do máximo de encurtamento possível, é que está mais difícil o exercício. Por quê? Porque o elástico está mais contraído possível, tá certo? Então, apesar de parecer uma rosca direta com halteres, não é esse exercício que é mais similar com uma rosca Spider. E a gente tem que lembrar que existe uma coisa que é a resposta local, né? Então, ou seja, todos esses exercícios aqui no caso, se você fizer até a fadiga, vão estar estimulando localmente, mas a gente tem um negócio que é a resposta sistêmica. A gente já falou um pouquinho disso, que é quanto de hormônio, por exemplo, você vai liberar após aquele treinamento. E isso é muito afetado não só pelo quantas musculaturas estão envolvidas, né? Então, por exemplo, um exercício de perna onde a musculatura é muito maior, vai ter uma resposta sistêmica muito maior do que um exercício de bíceps, mas também pelo quanto de carga que você está movendo. Então, é meio óbvio que essa seleção de exercício é importante por isso também. Por exemplo, numa rosca direta com a barra, você tem um estresse sistêmico muito maior do que você fazendo, por exemplo, uma rosca no banco inclinada, que normalmente é muito maior do que uma rosca no cabo alto, ok? Beleza, pessoal, então qual é a conclusão? É que os exercícios devem ser selecionados de acordo com o objetivo principal do seu treinamento, seja ele força, hipertrofia,
e com as musculaturas que você quer focar naquele treinamento. Como a gente tem um número limitado de exercícios que a gente pode fazer por treinamento, que a gente já conversou sobre isso em alguns vídeos anteriores, é aconselhável variar os exercícios a cada periodização. Ou seja, esse mês você escolhe, por exemplo, 2 exercícios de bíceps, no mês seguinte, ou daqui a 2 meses, ou daqui a 3 meses, você troca esses exercícios. Lembre-se também que, dependendo da variação do exercício que você escolher, você moverá mais ou menos carga, isso influencia no estresse sistêmico e na sua resposta hormonal ao exercício. Beleza, pessoal, é isso aí. Curtiu, não curtiu? Ficou com dúvida? Deixa aqui embaixo seu comentário, dá seu like, dá seu dislike, diz porque gostou, diz porque não gostou e se inscreve no canal. Mais uma vez, muito obrigado, abraços e bons treinos!